Hoje, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data foi oficializada por uma lei de 2011 para homenagear Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, que morreu nesse dia em 1695. Pois é, e em Brasília, o presidente Lula assinou 13 medidas para promover a igualdade racial. Entre as ações que o governo anunciou está a entrega dos títulos de posse de 5 territórios quilombolas no Maranhão, Tocantins e Sergipe. Mais de 300 famílias foram beneficiadas. A meta é que mais de 1.800 processos avancem. É com muito orgulho, senso de responsabilidade, que celebramos este 1º Novembro Negro, em que o Brasil tem o Ministério da Igualdade Racial, como uma ferramenta para garantir a continuidade histórica das políticas públicas para que sejam cada vez melhores e cheguem em quem mais precisa. Nossas ações têm direção e se organizam em 4 eixos: direito à vida e à dignidade, direito à educação e inclusão, direito à terra e direito à memória e reparação. Entre as outras medidas, houve ainda a criação de um grupo de trabalho antirracista para promover a comunicação respeitosa e inclusiva na administração pública, a celebração de um acordo de cooperação para reafirmar o compromisso de combate à fome, o anúncio de 8 milhões de reais para atendimento psicossocial de mães e familiares vítimas de violência, a assinatura do decreto presidencial de reconhecimento do hip-hop como referência cultural brasileira e a criação do programa de intercâmbio para países da África, América Latina e Caribe, com a oferta de bolsas para pessoas pretas, pardas e quilombolas da rede pública de ensino, estudantes de licenciatura ou professores da educação básica. As ações são uma parceria do Ministério da Igualdade Racial com outros 10 ministérios e órgãos federais. O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país, desde que esse país foi descoberto, e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. 20 de novembro é feriado ou ponto facultativo em apenas alguns estados e cidades. Mas vários parlamentares fazem pressão para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque em votação um projeto para tornar o Dia da Consciência Negra um feriado nacional. Quem articula essa pauta é a Bancada Negra, criada no início deste mês. Nesta segunda, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene marcada pela fala de parlamentares negros e representantes de movimentos de luta pela igualdade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou bolsas de estudo para a população negra. Para incentivar o ingresso de juízes negros nos quadros do Poder Judiciário, estamos estruturando um grande sistema de bolsas de estudo que possa atender milhares de candidatos, auxiliando-os na preparação para os concursos da magistratura. Isso é tão importante, né? E uma das maiores conquistas, principalmente para os jovens negros nos últimos 11 anos, foi a aprovação da lei de cotas, que garante um acesso um pouco mais facilitado às instituições federais de ensino. Já outra conquista, essa sim muito mais recente, é a criação da Bancada Negra, que promete dar mais atenção às pautas raciais. O sonho do João Paulo de entrar na universidade foi realizado há 4 anos. Ex-aluno de escola pública, ele conseguiu uma vaga na Faculdade de Direito da UFMG pela lei de cotas raciais. Sem as cotas, eu não teria sido aprovado na Universidade Federal de Minas Gerais. A rotina de estudos provoca muitas reflexões. Ele lembra que os pais não tiveram a mesma oportunidade. Meu pai não concluiu o ensino fundamental, minha mãe concluiu o ensino fundamental e foi isso. Eles já partiram para trabalhos braçais. Esta foto de 1901 mostra que a primeira turma do curso de Direito da UFMG tinha apenas 2 estudantes negros. O João Paulo está no 8º período. Com a formatura cada vez mais perto, o sentimento dele é de realização e gratidão. Eu utilizei as cotas para entrar no ensino superior, pude aproveitar toda essa estrutura, todo o conhecimento que o ensino superior me fornece e hoje eu posso pensar em um futuro completamente desenhado por mim. Quando foi criada em 2012, a lei de cotas determinava que 50% das vagas em instituições federais de ensino superior deveriam ser destinadas a candidatos que estudaram na rede pública.
Pessoas pretas, pardas e indígenas têm direito à metade dessas vagas reservadas. As pessoas negras que se inscrevem na reserva de vagas, elas fazem a mesma prova, com o mesmo nível de dificuldade. O que se estabelece é que elas vão concorrer numa lista separada. Diversas pesquisas apontam que a lei mudou a realidade das universidades brasileiras. De acordo com o IBGE, entre 2010 e 2019, o número de alunos que se declaram pretos e pardos aumentou quase 400%. Até 2022, foram quase 1.200.000 beneficiados. O maior desafio é a permanência até a conclusão do curso. Recentemente, a lei foi atualizada. Os alunos que optarem pelas cotas terão prioridade para receber bolsa de permanência e outros tipos de auxílio estudantil. A reserva de vagas passa a valer também para os cursos de pós-graduação. Outra novidade é a inclusão de quilombolas. A socióloga lembra que a primeira lei de educação no Brasil é de 1827. Negros e pessoas com doenças contagiosas eram proibidos de frequentar as escolas. A partir de 1876, foi permitido que negros do sexo masculino e com mais de 16 anos estudassem no período noturno para trabalhar na indústria. Já entre 1967 e 1985, a chamada Lei do Boi reservava 50% das vagas nos cursos de agronomia e veterinária para agricultores e filhos de agricultores. Ainda que possamos falar no avanço, nós estamos falando de um avanço tardio, de um avanço limitado e de um avanço que ainda não permite a inclusão da população negra nas instituições de ensino, tal como se estabelece demograficamente. Somos 56,2% da população. Vanessa é ativista de movimentos negros em Belo Horizonte. Moradora do Morro das Pedras, ela tem na própria família um símbolo de vitória de muitas lutas. A minha filha é a primeira geração que não precisou trabalhar limpando, faxinando, sobre a ordem de alguém. A filha dela entrou para a Universidade Federal de Minas Gerais pela lei de cotas raciais. Completou o curso de comunicação com habilitação em cinema, fez mestrado e foi aprovada para o doutorado. A gente pode dar vários exemplos na cidade e em outros estados dessa juventude que também conseguiu aproveitar bem essa oportunidade, essa política pública e trilhar esse caminho diferenciado. A deputada estadual Andréia de Jesus é a primeira pessoa da família com curso superior, oportunidade conquistada pela lei de cotas. Ativista social, ela é formada em Direito e está no segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é presidente da Comissão de Direitos Humanos. O desafio, o primeiro, é ser negra, né? Só em 2018 tiveram as primeiras mulheres eleitas negras aqui na casa. Então, quase 200 anos, só tinha deputados homens, brancos e herdeiros. A parlamentar comemora o aumento da representatividade também em Brasília. No começo deste mês, a Câmara de Deputados aprovou a criação da bancada negra, que vai dar mais atenção às pautas com temática racial que tramitam no Congresso. Nós precisamos nos unir para a gente ser visto. Isso é importante. Ajuda a gente a ter condições de atuar, amplifica a nossa voz. De acordo com a bancada, 31 parlamentares da Câmara Federal se declaram negros e 91 pardos. Esses números representam 24% dos 513 deputados eleitos. Eu vejo com muita expectativa que as próximas gerações terão uma nação preparada para discutir o racismo e para superar essas situações com o Estado financiando. Isso é imprescindível. Voltamos em 30 segundos. Mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil Estadual. Em Porto Alegre, a Prefeitura realizou hoje o fechamento de todas as comportas do Guaíba. O lago já atingiu a cota de inundação e deve continuar subindo. De acordo com a Prefeitura, a situação deve se agravar até amanhã. Chega com muita força as águas vindas do Jacuí, que é o maior contribuinte aqui do Lago Guaíba, e a partir de amanhã de noite, a quarta-feira, o vento deve virar de sul, o que vai represar muitas águas aqui em Porto Alegre. Então, o prognóstico é que o nível se mantém em 3 metros agora até amanhã e talvez tenda ainda a aumentar a partir de quarta-feira. Para ajudar, a Prefeitura colocou sacos de areia, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, para evitar alagamentos no centro da cidade. O catamarã suspendeu as atividades após o fechamento das comportas.
Além disso, uma das embarcações colidiu em um muro no Cais Mauá. De acordo com a empresa, não haviam passageiros no momento do acidente. Na região das ilhas, o quilômetro 97 da BR-290 estava inundado no domingo. Moradores tiveram as casas invadidas pela água. Móveis e eletrodomésticos precisaram ser levantados para evitar ainda mais perdas. A área já havia sido afetada na última enchente, em setembro. A parte da manhã começou a subir muitas águas. Aqui chegou até aqui na frente, que fazia... Eu moro 8 anos aqui, só tinha chegado uma vez, foi enchente passada, agora que chegou de novo. No momento a casa voltou para dentro d'água, né? Desde setembro a gente estamos nessa bagunça da água, perdemos móveis dentro de casa, os animais da gente estão dentro d'água, já não sei onde botar meus cachorros, galinhas, os bichos tudo dentro d'água de novo. A Defesa Civil já ia me tirar dali, porque a metade da parede da casa caiu, o galpão, tudo. O resto do que eu tinha, eu botei tudo no lixo, aí, roupa, armário, perdi tudo. Agora tá ali tudo estragado ali, agora de novo, ó. Se encher muito ali, vai entrar tudo de novo. Então vai ficar sem nada mesmo. Em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, o rio Gravataí transbordou no sábado pela manhã e também invadiu residências. A dona Vânia vive no bairro Americana com os filhos e conta que sempre que chove, perde o pouco que tem. Faz um mês e começou tudo de novo. Algumas coisas a gente conseguiu tirar daqui e botar ali. Só que aqui eu moro, é eu, uma filha deficiente e 3 crianças. E eu não trabalho. A gente vive só com a renda dela de salário mínimo. E aí a gente faz o quê? E em um boletim divulgado hoje, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de novos temporais a partir de amanhã no estado. Uma nova frente fria deve contribuir para o aumento das chuvas, podendo causar alagamentos, deslizamentos e queda de árvores, principalmente no oeste catarinense. Até agora, quase 6.000 pessoas tiveram que deixar suas casas e foram para abrigos. Por causa dos temporais, 3 pessoas morreram e uma continua desaparecida. Em Minas Gerais, uma pessoa morreu durante a forte chuva acompanhada de vendaval que atingiu cidades da região sul do estado. Helenice Aparecida estava na casa da filha, em Pedralva, quando parte da estrutura de metal de um telhado caiu sobre ela. Segundo a Defesa Civil, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A filha e o neto dela também ficaram feridos, mas já receberam alta. Em Três Corações, um muro de contenção não suportou o volume de água e desabou. Um motorista enfrentou enxurrada e acabou preso no alagamento. Em Monte Sião, a ventania destruiu a estrutura montada para um evento. Que não machucou ninguém, saiu tudo correndo, foi tudo pro chão. Motoristas foram surpreendidos pelo alagamento em Belo Vale. Um homem tentou segurar o carro que era arrastado pela água. Não houve feridos. O estado mantém um alerta para chuvas intensas nos próximos dias. Depois do calorão, os temporais provocam estragos no Rio de Janeiro. Em Niterói, na região metropolitana, moradores estão sem energia elétrica há 48 horas. Na capital, na Pedra da Gávea, um guia de turismo morreu atingido por um raio. Leilson de Souza, de 36 anos, estava guiando um grupo até a Pedra da Gávea na manhã de ontem. Na localidade conhecida como Cadeirinha, onde as pessoas costumam ver a paisagem e tirar fotos, ele foi atingido por um raio. Esta turista do Mato Grosso fazia um vídeo quando o raio caiu. Meu Deus, o cara morreu, velho. Leilson morreu na hora. Bombeiros resgataram o corpo dele de helicóptero. A virada no tempo foi no sábado à noite. Em Niterói, na região metropolitana, o temporal fez muitos estragos. Na praia de Icaraí, o palco montado para o show da cantora Marisa Monte, em comemoração ao aniversário da cidade, desabou. A prefeitura informou que a apresentação foi cancelada para a segurança do público e dos artistas. Várias árvores caíram. Esta interrompeu o trânsito no centro. 48 horas depois do temporal, muitos moradores ainda estão sem energia elétrica em Niterói. A situação gerou protestos em diversos pontos da cidade. Hoje à tarde, o Tribunal de Justiça do Rio determinou que a concessionária Enel restabeleça os serviços de energia elétrica no município em 6 horas.
A multa para o descumprimento da decisão é de R$ 100 mil por dia. A concessionária informou que 93% dos clientes afetados já estão com o fornecimento normalizado. Bom, também tem a parte boa trazida pelos temporais, né? A chuva dos últimos dias ajudou finalmente a acabar com os incêndios no Pantanal. Imagens de satélite do INPE mostram que não há mais nenhum foco de incêndio, tanto em Mato Grosso do Sul como em Mato Grosso. Mesmo assim, os homens do Corpo de Bombeiros seguem no trabalho de rescaldo. Nos últimos dias, o fogo no Pantanal devastou uma área 3 vezes maior que a registrada no ano passado inteiro. E ontem, o município de Araçuaí, em Minas Gerais, bateu recorde de calor. Foram 44,8 graus, o dia mais quente em quase 18 anos, segundo o IMET. Mas o destaque no final de semana foi mesmo a chuva. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira, que está aqui com a gente. Boa noite para você, Igor. Então, essa chuva está preocupando principalmente lá no sul. Deve continuar, Igor? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã ainda tem previsão de chuva em grande parte do país, como a gente vê aqui no mapa. No sul, por exemplo, a chuva ainda vai ser forte e volumosa, principalmente no Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina, ela perde um pouco a força e ainda tem sol no início da manhã, viu? Agora, no sudeste, o tempo vai ser abafado e pode chover no período da tarde. Olha só, máximas de 33 graus em Vitória, 30 graus em Belo Horizonte e 29 graus no Rio de Janeiro, com previsão de chuva, viu? Em São Paulo, os dias serão quentes, mas também pode chover a qualquer hora. Olha, a máxima fica na casa dos 30 graus amanhã e 34 graus na quarta e na quinta-feira. Agora, no Nordeste, o tempo continua firme e seco, no litoral que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Na região norte e também no centro-oeste, apesar da previsão de chuva, o tempo fica abafado, viu? A máxima em Cuiabá fica na casa dos 40 graus. Amanda, Augusto? Acho que esse calorão não nos deixa tão cedo, Igor. Com certeza. Obrigada, querido. Obrigado, Igor. Dados divulgados pelo Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia revelaram que na última sexta-feira a temperatura média global ficou 2,7 graus Celsius acima dos níveis registrados na era pré-industrial. No sábado, a média também ficou alta, 2,6 graus. O Acordo de Paris, firmado com 195 países, prevê limitar o aquecimento global em 1,5 grau. Mas a ONU apontou que a probabilidade da meta ser cumprida é de apenas 14%. A gente faz uma rápida pausa, já voltamos com muito mais informações para você. Nesse Dia da Consciência Negra, você vai conhecer histórias do bairro da Liberdade, na capital paulista, que é originalmente conhecido por abrigar a cultura asiática, mas que tem também forte presença da cultura negra. Liberdade. A palavra que remete à luta de gerações está ligada a este lugar. Aqui começamos o trajeto chamado de Caminhada Encruzilhadas, Centro Histórico de São Paulo. Um percurso que apresenta a história da comunidade negra e da capital paulista. Foi aqui, no antigo Largo da Forca, que Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, entrou para a história depois de ser condenado à morte. A primeira corda arrebentou, a segunda também, a terceira colocaram um couro, mas esse couro também não funcionou. E toda a população que estava do lado, né, que eram os negros, indígenas, gritou a liberdade, que seria um milagre. Mas mesmo assim ele foi assassinado, na realidade, foi morto e cacetado. Depois desse acontecimento, celebravam aqui a memória dessas pessoas, as almas eram acendidas velas, aonde fica a igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que a gente vai ver a seguir, né, que foi construída depois em homenagem a essas pessoas, a memória delas, né, dessa história de sofrimento que a gente não conhece aqui no bairro. É a capela do século XIX, o próximo destino da caminhada. E aqui a gente tinha até um tempo atrás também
um sincretismo com as religiões de matriz africana. E o interessante dessa igreja é que a gente tem imagens de santos negros. Nós temos o Antônio de Catigeró e também do Benedito, que são santos, né, que eram muçulmanos e depois, até num período que foram escravizados, eles foram convertidos, né, para o catolicismo, ainda num período de escravagismo, isso na Itália. E aí depois, com a história, eles foram sendo cultuados também pelas pessoas, inclusive pela identificação com as imagens. Ainda na região da Praça da Liberdade, encontramos outra imagem com muita identificação com a comunidade negra. A estátua com saia rodada, turbante e muitos acessórios é da sambista Madrinha Eunice. Foi uma mulher à frente do seu tempo, até nessa articulação da escola de samba. Madrinha Eunice, porque ela tinha vários afiliados, né, na casa dela, era uma pessoa bastante receptiva, agregadora, e ela desenvolveu, né, o samba aqui no bairro e várias atividades mesmo para fortalecimento da família dela e desses agregados. Continuando a caminhada, a poucos quarteirões daqui, encontramos a Capela dos Aflitos. Dona Emília faz parte do grupo de voluntários que mantém o espaço ativo. Esse bairro foi o primeiro cemitério municipal da cidade de São Paulo, onde eram enterrados os negros, os indígenas, os desvalidos e os condenados. Então, como todos cresciam, a punição que tinha era forca, eles pernoitavam nessa capela para depois subir pela Praça da Liberdade, onde tinha o Largo da Forca. Foi aqui que Chaguinhas, que conhecemos no início do trajeto, ficou antes de ser levado à forca. E hoje ele é um santo popular, onde ele faz muitos milagres. E as pessoas vêm aqui, fazem um pedido, bate na porta em sinal as 3 cordas que arrebentaram e acende uma vela e sempre são atendidos. E toda hora as pessoas voltam para contar que o que elas pediram foram realizados. E ele não é canonizado ainda, né? Então, a nossa fé é que uma hora ele seja um santo, mas ele é um santo popular. Nossa próxima parada é no antigo Pelourinho. Aqui, os negros, escravizados, indígenas, todos que iam contra o regime da coroa portuguesa na época, eram açoitados e depois daqui eram levados até o Largo da Forca, atual Praça da Liberdade. E desde aquela época não foi muito, ou melhor, nada pensado, né, esse modo de criminalização das pessoas, e a gente tem reflexo disso até os dias de hoje. No final do roteiro, nos deparamos com um monumento dedicado a outra figura histórica, Zumbi dos Palmares. Ele foi morto no 20 de novembro, por isso tem a comemoração, né, da consciência negra, que foi uma data ressignificada para a contemporaneidade. O resgate da memória é imprescindível para que possamos entender a realidade atual. E o afroturismo nos convida a lembrar a história negra brasileira. A gente tem a história de sofrimento, mas a gente tem muita resistência. São Paulo só é São Paulo porque nós tivemos os povos indígenas, os povos negros, os imigrantes. Então a gente precisa saber da história de todos esses povos para se entender como sociedade. Alguns desses espaços foram invisibilizados e, mais recentemente, também o movimento negro tem procurado dar visibilidade a esse espaço e mostrar o seu significado na luta por uma sociedade sem racismo e por uma sociedade com mais igualdade, inclusive. O pertencer é muito importante, porque muitas vezes nós não nos sentimos pertencendo a lugares. Então você vê que ali tem a sua história, tem a história dos seus. E depois de muitos problemas, a cantora Taylor Swift faz hoje a última apresentação no Rio de Janeiro. O show começa daqui a pouco, às 8h30 da noite, no estádio do Engenhão, na Zona Norte. E a polícia segue investigando a causa da morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que desmaiou durante o show de sexta-feira e teve uma parada cardiorrespiratória. Os custos do traslado do corpo e do enterro foram cobertos com a ajuda de uma vaquinha virtual que arrecadou mais de R$30 mil. O corpo de Ana Clara chegou hoje à tarde a Mato Grosso do Sul. O enterro será amanhã.
2 homens foram presos suspeitos de matar um jovem durante um assalto na praia de Copacabana. O estudante estava na cidade para o show da cantora Taylor Swift, mas foi assassinado. Gabriel Milhomem Santos, de 25 anos, era do Mato Grosso do Sul e estudava engenharia aeroespacial em Minas Gerais. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira com mais 4 amigos para assistir ao show de domingo da cantora Taylor Swift. Depois de passear por vários pontos turísticos da cidade, o grupo parou aqui na praia de Copacabana. Por volta das 3 horas da manhã de domingo, os jovens foram abordados por criminosos que pediram os pertences. Durante a ação, Gabriel foi esfaqueado e morreu na hora. E a vítima fatal, ela estava dormindo na hora que foi abordado, na hora que o grupo foi abordado, né? De forma que os agressores, né? Eles começam então a lesionar essa vítima que está ainda deitada, dormindo, e o Gabriel acorda assustado e esboça alguma reação. Nessa tentativa de reação, ele é esfaqueado, com uma facada só na altura do tórax, e essa facada ela vem a ser fatal. Anderson Brandão e Jonathan Barbosa foram levados para a delegacia de homicídios e reconhecidos pelas vítimas. Jonathan havia sido preso em flagrante na última sexta-feira por furtar 80 barras de chocolate de uma loja de departamentos em Copacabana, mas foi solto no sábado após uma audiência de custódia, menos de 12 horas antes de matar o turista. Eles têm diversas anotações criminais por crimes patrimoniais em especial. Possui uma extensa ficha, já são de conhecimento ali do batalhão da área, principalmente, da delegacia da área, Tanto assim que rapidamente e felizmente os policiais do 19º conseguiram chegar até o Anderson inicialmente, que por sua vez assumiu a prática do crime e já trouxe o envolvimento também do Jonathan nessa prática criminosa. O corpo de Gabriel foi levado para o Mato Grosso do Sul, onde será enterrado amanhã. Bem, o governo brasileiro já tem uma segunda lista com nomes de repatriados da faixa de Gaza. Quem acompanha o assunto é a repórter Maria Ferreira, que vai falar com a gente agora direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. Quantos nomes estão nessa lista? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Essa lista entre palestinos e brasileiros também tem inicialmente 55 nomes. E eu digo inicialmente porque ela pode mudar, já que ainda não há uma data específica para essa retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. Bom, a lista inicial deve ser enviada ainda hoje para os diplomatas brasileiros no Egito, em Israel e também na Cisjordânia. Isso porque são esses diplomatas que negociam diretamente com os governos envolvidos na retirada dessas pessoas da faixa de Gaza. Eu lembro que a operação de retirada do primeiro grupo de brasileiros da faixa de Gaza terminou na segunda-feira passada, depois de 38 dias do início desse conflito. A aeronave da presidência pousou na base aérea aqui de Brasília com 22 brasileiros e 10 palestinos. E segundo a aeronáutica, essa foi a maior operação de retirada de brasileiros em áreas de conflito no exterior. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. Boa noite. Um homem de 46 anos, preso por ter participado dos atos golpistas, morreu após sofrer um mal súbito no presídio da Papuda, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pediu explicações ao Centro de Detenção Provisória sobre a morte de Clériston Pereira da Cunha. Clériston estava preso desde o dia 9 de janeiro. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ele passou mal hoje pela manhã durante o banho de sol. E apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. Ele havia conseguido parecer favorável da Justiça para aguardar o julgamento em liberdade, mas a decisão ainda não havia sido homologada pelo ministro Alexandre de Moraes. A vitória de Javier Milei repercutiu aqui no Brasil. Sem citar Milei, o presidente Lula elogiou a vitória da democracia na Argentina. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz mais informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Como é que foi a reação do governo brasileiro?
Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que a democracia precisa ser respeitada e elogiou as instituições democráticas e o povo argentino pelo processo eleitoral transparente. Mas, como você bem disse, Augusto, Lula não citou o nome de Javier Milei. Já o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, disse que Lula não vai comparecer à posse presidencial, marcada para o dia 10 de dezembro. E o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que se fosse Lula, não ligaria para Milei para parabenizá-lo pela vitória ontem. Isso porque Javier Milei, durante a campanha eleitoral, chamou Lula de corrupto. Segundo Paulo Pimenta, só ligaria parabenizando se Javier Milei pediria desculpas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou a vitória de Javier Milei e disse que vê essa vitória com preocupação, já que o presidente eleito da Argentina quer romper as relações com o Brasil. E o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com Javier Milei por telefone e foi convidado para participar da posse presidencial. Amanda, Augusto. Aí é que acabou com o clima do Lula mesmo, né, Igor? E olha, mas um dos assuntos que mais preocupa o governo brasileiro é o Mercosul. E sobre esse tema, o Lula conversou hoje com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. O que eles falaram? Pois é, Amanda, essa conversa foi por telefone e durou cerca de 30 minutos. O que se fala aqui nos corredores do Palácio do Planalto é que Lula e a União Europeia querem fechar um acordo rapidamente entre o Mercosul e a União Europeia. Isso antes da posse presidencial de Javier Milei, que quer inclusive retirar a Argentina do Mercosul. A ideia seria anunciar o acordo na reunião da cúpula do Mercosul, que está marcada para o dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. Voltamos em 30 segundos. Começou a nova fase do programa Desenrola Brasil. Pessoas que têm dívidas entre 5 e 20 mil reais podem participar. A nova fase do programa Desenrola Brasil pretende renegociar até 161 bilhões de reais em dívidas. De acordo com as regras do programa, as negociações podem ser feitas para quem tem dívidas entre 5 mil e 20 mil reais, adquiridas entre 2019 e 2022. Os valores podem ser divididos em até 60 parcelas mensais. Os juros serão de até 1,99% ao mês e os descontos de 83% a 99%, a depender do valor negativado e do parcelamento. As dívidas podem ser refinanciadas até 31 de dezembro. Após esse prazo, os descontos vão ser mantidos, mas o valor devido só poderá ser pago à vista. Para iniciar a renegociação, o consumidor precisa ter cadastro na plataforma gov.br. A conta precisa ser nível prata ou ouro e o cadastro tem de estar atualizado. Depois é preciso ir a uma agência bancária para finalizar o processo. O governo prepara um mutirão para atender o maior número de pessoas que desejam renegociar dívidas. O chamado Dia D do Desenrola será feito na próxima quarta-feira. Os bancos públicos e privados e outras instituições financeiras vão ampliar o horário de atendimento nas agências. O governo também criou canais nas redes sociais para tirar dúvidas dos credores. Nas primeiras fases, o programa perdoou dívidas de até R$ 100 e depois contemplou brasileiros que tinham dívidas de até R$ 5 mil. Mais de 20 bilhões de reais em dívidas foram renegociados e quase 3 milhões de brasileiros limparam o nome e puderam voltar a comprar a crédito. Para o governo é importante também que, de uma hora para outra, esses milhões de consumidores poderão movimentar a economia, gerando atividade econômica, gerando impostos também e empregos, que é mais importante nesse final de ano. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. Boa noite.